Eu e meu ex-marido nos separamos no dia do nosso aniversário de 4 anos de casamento, em 9 de agosto de 2006. Estávamos morando em Americana, na casa da mãe dele, na casa da minha sogra. Nesse período, eu estava sofrendo as consequências do 7 de maio, sim, em consequência daquele vídeo. Eu estava sofrendo bullying virtual, não apenas do vídeo, mas também das novas descobertas que foram feitas. Então, eu estava sofrendo bullying virtual, eu tinha toda a minha vida devastada por internet, uma pessoa havia me ameaçado de morte e eu estava convivendo com a chantagem. Ele foi morar em Campinas com um amigo, no apartamento desse amigo, no bosque. E posteriormente ele saiu desse apartamento, eles, né, os dois, saíram desse apartamento e foram morar num apartamento amplo, um apartamento família, no Largo do Pará. E nesse momento, uma pessoa foi morar com eles, uma mulher, uma pessoa misteriosa. Então eles passaram a ser um trio, passaram a morar os três. Então ele, o amigo e essa pessoa. Nesse período também eu havia recentemente perdido a minha avó. Então eu saí daqui, onde estava, do estado de São Paulo, e fui até Pernambuco ao enterro da minha avó. Era uma situação bastante complexa. E, enfim, eu tive uma surpresa ingrata. Quando eu cheguei a Pernambuco, praticamente não havia ninguém no enterro da minha avó. Ela era uma pessoa muito querida, era uma pessoa também famigerada, então algumas pessoas não gostavam, mas de forma geral ela era muito respeitada, e não havia praticamente ninguém no enterro dela. E principalmente as pessoas da família. Então, os netos e os filhos moram no estado de São Paulo. Uma vez por ano, eles faziam uma caravana até Pernambuco. Pelo menos meia dúzia de pessoas iam. Sempre eles ligavam na casa dos meus pais, ligavam para pessoas da nossa família aqui no interior, em Sumaré, e pedia a presença de alguém. Então, se alguém daqui da cidade, alguém que morasse aqui, meu tio ou meu pai, né, qualquer um de nós, se nós quiséssemos ir nessa caravana, nós podíamos ir. Então, todo ano eles iam. Mas, no dia do velório dela, no dia do enterro, eles não foram, não compareceu ninguém. Mas, além de não ter comparecido ninguém, havia algo muito estranho naquele velório. Não havia clima de velório, as pessoas estavam, digamos assim, com ânimos muito alegres para um velório, sim. E tudo isso ficava muito mal para mim, eu observava tudo aquilo sem compreender de fato o que estava acontecendo. Então era mais uma interrogação que eu tinha para entender. Além desse fato, também tinha outro fato bem difícil de lidar naquele momento, que era o fator mediúnico. Então, só para resumir o que foi isso, entre aquilo que eu acho mais importante citar no momento, é que mediunicamente, ou seja, poderia ser verdade, poderia não ser. Eu descobri que o meu marido, no caso, a pessoa com quem estava casado, ele teria um irmão gêmeo, e que ele se alternava com essa pessoa, sem que eu soubesse. Essa era uma descoberta mediúnica. A outra seria com relação ao parto. Então, de fato, eu teria tido uma filha gêmea. Meus filhos seriam gêmeos e, de alguma forma, houve a separação dessas crianças no parto. Então, essas eram informações mediúnicas junto com outras informações e tudo isso eram pontos de interrogação naquele momento que eu tentava responder e pequenas peças de um quebra-cabeça que eu tentava montar para compreender uma história que aparentemente não era, porque não era para que eu compreendesse. Bem, nossa filha, naquele ano, ela faria 4 anos em dezembro. Eu estava com depressão profunda. Eu cheguei a ser diagnosticada com CID-60. Geralmente, né, foi essa a orientação que eu tive no postinho, quando alguém chega a esse estágio de CID-60, orienta sem internação, porque com esse estágio geralmente ocorrem suicídios. Então, a pessoa do posto de saúde, ela me orientou à internação. Então, não seria uma internação compulsória. Ninguém iria me obrigar. Foi uma sugestão dela e eu não aceitei essa sugestão. Eu tinha um outro plano. Tinha uma carta que me permitia entrar em Summerhill. Então, eu fiz uso dessa carta e eu decidi que eu iria passar alguns meses fora. Vamos supor que
eu não tivesse conseguido essa carta, ou não tivesse essas passagens, mas eu pudesse comprar uma passagem, por exemplo, para um outro planeta, eu teria ido. Era um momento que eu não queria lidar com as pessoas, não queria ver as pessoas, precisava de um tempo para minha cabeça e um tempo longe de tudo que eu conhecia, assim. Mas eu não podia levar a minha filha. Seria muito complicado levá-la nessa viagem. E também seria complicado deixá-la com a avó, no caso a mãe do meu ex-marido. Então eu viajei e deixei a minha filha com a minha mãe, aqui na cidade de Sumaré. Além de ter deixado a minha filha, deixei também a minha gata, porque eu não deixaria sob os cuidados da minha sogra. Seria mais complicado. Ela é uma pessoa que tem uma doença, é diabética, e ela precisa cuidar da própria saúde, então eu não queria dar ela todo esse trabalho. Então a minha filha e a minha gata ficou sob os cuidados da avó materna, no caso a minha mãe. Bom, eu tinha um atestado, eu tinha um encaminhamento para ser tratada por 6 meses, então por um período de até 6 meses eu podia ficar afastada do meu trabalho sem problemas. Então nesse período eu tentaria resolver algumas questões, muitas questões. Bom, aconteceu que chegando a Londres, por uma questão de desconhecimento da geografia, eu descobri que eu estava no lugar errado. Então, para vocês entenderem o que aconteceu. Imagine que na cidade de São Paulo tem uma estação chamada Sumaré. Sim, chega em São Paulo, tem uma estação chamada Sumaré. Mas, aqui no interior de São Paulo tem uma cidade que se chama Sumaré. Imagine que você é de fora e você não sabe a diferença entre a estação Sumaré, ou você leu por internet e você fez uma confusão. Então, você confundiu a cidade de Sumaré com a estação Sumaré. Então, você para na estação Sumaré achando que você está na cidade de Sumaré, que está a 100 quilômetros de distância, mais do que 100 da cidade de São Paulo. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. O endereço que eu tinha de Liverpool não era Liverpool Station, em Londres. Então eu estava mais ou menos a 250 quilômetros do meu destino. Aí eu permaneci um período tentando tomar uma decisão e no prazo de mais ou menos 10 dias aconteceram muitas coisas, mas o resumo foi que eu fui acolhida pela comunidade brasileira em Londres. Eu procurei a embaixada e disso resultou muitas histórias, mas eu vou ter que resumir tudo. O que se passa é que entre o final do mês de outubro de 2006 e setembro de 2007, eu morei em Londres e acaba que eu trabalhei como cleaner. Eu estava irregular no país a partir de janeiro, porque meu visto venceu em janeiro. Então havia vencido em janeiro o visto e eu não sabia como renovar o visto. Então eu estava irregular. Em Londres eu conheci brasileiros enigmáticos, pessoas de boa fé, pessoas de má fé, e eu sabia que aquelas pessoas que eu encontrava não encontrava por acaso, elas estavam de alguma forma relacionadas com os problemas que eu tive no Brasil, com as práticas de bullying virtual, com as imagens que rondaram o mundo através da internet, né? Resumindo, no Brasil eu tive toda a minha vida destruída por internet, tudo, álbuns de fotografia, arquivos, enfim, tudo. Os perfis do Orkut, tudo foi modificado. E eu desconfiava que a pessoa que estava por trás de toda aquela covardia era alguém muito próximo. E de fato era. Mas esses problemas continuaram em Londres. Eu fui para Londres e os problemas foram juntos. Não teve trégua. Não tem trégua. Até hoje não tem trégua. Aí aconteceu que em um determinado momento eu estava morando numa casa muito estranha, na Windermere Road, em Northfield. Essa casa era estranha porque ela parecia com a casa do conto de Edgar Allan Poe, Assassinato na Rua Morgue. Era tudo muito estranho, mas enfim, era o lugar que eu podia morar. Então eu alugava um quarto lá e morava com uma brasileira, chamada Elizabeth Bush Heineken. Na verdade, ela era cidadã alemã. Ela era brasileira com cidadania alemã. Bom, foi uma dessas pessoas enigmáticas que eu conheci na cidade de Londres. E eu tinha a impressão que estava sendo seguida, de fato eu estava sendo seguida. E eu comecei a receber e-mails estranhos de uma pessoa do Brasil que se apresentava como advogado do meu ex-marido. E ele me mandava um documento de um casal que estava se separando e ele queria que esse documento servisse de modelo para a nossa separação. Então ele pediu também que eu assinasse uma procuração e enviasse a ele no Brasil, para que ele fosse adiantando a separação. Eu não acreditava naquilo que eu estava lendo, eu achava que era mentira, ou que achava que era golpe por parte das pessoas que, estavam fazendo chantagens virtualmente. Mas aconteceu que em determinado dia eu recebi uma correspondência na minha casa, no caso, uma casa alugada na Windermere. E nessa correspondência havia um CD
E havia o mesmo documento que eu recebia por internet. E era um documento similar ao que seria a nossa separação no Brasil, assinado pelo advogado do meu ex-marido. Eu achei muito estranho tudo aquilo. E o que eu achei mais estranho é que o envelope foi escrito com a caligrafia da minha irmã. Então eu liguei para o Brasil, conversei com a minha mãe e ela confirmou que era tudo verdade. Que, no caso, o envelope foi escrito pela minha irmã, porque o meu ex-marido, no caso, ele estava muito ocupado, ele não tinha tempo de cuidar desses assuntos. Então a minha irmã se encarregou de ajudá-lo. Seria isso. Mas era tudo muito estranho. E tinha, de fato, alguém me seguindo. Aconteceu que, em determinada madrugada, alguém estava gritando na rua. A pessoa gritava olhando para a janela do meu quarto. Eu não conseguia entender o que a pessoa dizia, porque ela não falava inglês, não falava português, e eu não entendia que língua era aquela. Mas antes disso acontecer, eu estava recebendo ligações no meu celular, e a pessoa não falava nada, ficava muda. Mas eu escutava o barulho de fundo, e o barulho de fundo eram falas de pessoas que não falavam a língua inglesa, não falavam a língua portuguesa. Eu não conheço a língua dos hindus, o sânscrito, e outros idiomas que eles falam, mas eu poderia chutar que seria algo assim entre uma língua hindu ou uma língua dos árabes. Mas eles não falavam nada, eu apenas escutava os barulhos de fundo. Bom, aconteceu que em determinado momento eu estava sendo seguida e não houve mais dúvidas de que de fato tinha alguém comprado, uma pessoa iria me assassinar. Isso não restava mais dúvida. E então eu fiquei apavorada, como qualquer outra pessoa ficaria. E eu tentei pedir ajuda para uma pessoa. No caso, a pessoa a quem eu tentei recorrer à ajuda foi Jacqueline Benetton. Ela tentou me ajudar, ela foi bem legal comigo, ela tentou me ajudar. Jacqueline é uma empresária, ela é uma acionista do grupo Benetton, ela era dona de uma das mansões que eu fazia cleaner em Guilford. Ela tentou me ajudar, mas não pôde me acolher na casa dela. Então, ela me trouxe de volta para Northfield. Eu não precisei vir de trem ou de ônibus, nada disso. Eu voltei em segurança porque ela me trouxe para Northfield. Mas eu não estava em segurança porque eu estava com medo de voltar para aquela casa. E eu dividi aquele quarto com uma brasileira muito estranha, Elizabeth Pesch Heineken. Eu estava com medo, mas não tinha outra opção. Havia um quarto ao lado do nosso que estava sempre fechado. Ele era vago, mas ele estava trancado. Segundo a proprietária da casa, o quarto era da neta. E a neta aparecia muito raramente, então aquele quarto ela não alugava, ela deixava sempre fechado. Era esse o motivo pelo qual o quarto estava vago e sempre fechado. Sim. Mas naquela madrugada eu percebi que havia alguém dentro daquele quarto. O quarto não estava vazio. E era tudo muito estranho, havia um movimento estranho na casa. Tinha algo acontecendo fora do normal. E eu decidi investigar, mas aí aconteceu aquilo que eu não queria descobrir. Eu, sem querer, eu achava que eu havia descoberto um assassinato. Ou seja, alguém estava escondendo naquele quarto o corpo de uma pessoa. Aquela pessoa provavelmente não estava viva, pelo menos é o que eu podia deduzir. E isso foi terrível. Isso me atormentou. E eu achei que eu seria a próxima vítima. E eu tentei desesperadamente fugir. Foi essa a grande verdade. Mas eu não tinha chaves do portão da casa. Eu pulei um muro, tentei pular o muro, né? Foi um desastre pulando o muro. Havia lanças no muro e eu me desequilibrei. Então a flecha a lança, aquela lancinha, ela perfurou a minha roupa. Bom, pelo menos não me perfurou a roupa, né? Mas ela rasgou completamente a minha roupa. Não foi ruim totalmente, porque, vamos supor, se isso não tivesse acontecido, eu teria caído, eu teria me machucado, porque o muro era alto, mas aconteceu isso e eu caí com a roupa toda rasgada, porque perfurou a roupa, rasgou a roupa. Sim. E nessa queda eu perdi meus documentos. Eu tinha um envelope também com dinheiro que eu levei junto. O envelope estava junto do meu corpo, portanto eu não perdi o envelope, mas os documentos que estavam no bolso eu perdi. E ficou complicado encontrar os documentos. Eu estava desorientada, eu estava em pânico, eu não sabia o que fazer. E naquele momento apareceu uma aviação da polícia. Sim, aí eles tentaram me ajudar. Eu não conseguia explicar a ele o que estava acontecendo porque eu estava eufórica, eu estava com medo. E
e a sugestão deles foi uma internação. Vá até o hospital, nós levamos você até o hospital, você pode passar a noite lá tranquilamente, ninguém vai te perturbar. Bom, enfim, eles conseguiram me convencer que o melhor lugar para mim naquela ocasião seria o hospital, eu aceitei. No hospital eu passei por alguns exames de saúde, exames rotineiros, e em seguida eles me colocaram dentro de uma sala que tinha uma TV, uma cadeira, mas nenhum móvel e uma janela de vidro bem amplo. Eu percebi pela janela que tinha alguém encostado à parede me olhando. A pessoa se escondia e aquilo foi horrível, porque a pessoa aparentemente era a mesma pessoa que estava me seguindo dentro do trem. Eu fiquei muito assustada e eu me desequilibrei naquele momento e acaba que eu peguei uma TV, que era o único móvel que tinha, e eu arremessei contra a janela, porque antes eu tentei sair daquele quarto e ninguém aparecia para abrir a porta, estava trancada lá dentro. Eu não sabia o que fazer, então naquele momento eu tive essa atitude. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eles simplesmente entraram e eles me internaram. Eles me deram uma injeção, eu perdi os sentidos e fui internada, mas logo em seguida eu tive alta. Eu tive alta e foi simplesmente diagnosticado que eu estava com sintomas de transtorno paranoico ocasionado por grande estresse. Só isso. E aí eu fui deportada. Mas aí eu demorei pelo menos 2 meses para voltar ao Brasil, porque eu não tinha os documentos, porque tinha alguns trâmites bem chatinhos que precisariam ser feitos. Então demorou esse intervalo de tempo. E também, às vésperas de viajar, eu tive um problema de prisão de ventre e eu não conseguia viajar porque eu estava realmente muito mal. Então eu precisei adiar a viagem. Bom, chegando ao Brasil, eu me separei. Porque a primeira atitude do meu marido foi a separação. Aliás, a primeira foi a transferência do automóvel. Eu tinha um Uno e ele pediu a transferência desse automóvel. A segunda foi a separação. A separação foi consensual porque eu voltei de Londres muito mal. E eu não tinha capacidade de entrar em atrito com ele naquele momento. Não dava para discutir. Então, a coisa aconteceu do jeito que ele queria e pronto. Ele queria a separação em caráter de urgência. Acordamos pela guarda compartilhada da nossa filha. Teoricamente, nossa filha única, de 5 anos, a completar no dia 18 de dezembro do ano de 2007. Embora a separação fosse uma separação consensual, havia muito a ser discutido, sim, mas talvez não fosse aquele momento. Eu teria que estar muito bem para a gente conversar sobre tudo o que havia acontecido. E nesse período eu tinha feito outras descobertas e eu tentei forçar meus pais, as pessoas da minha família, a revelarem segredos de família, mas havia também acontecido um outro problema relacionado às crianças que apareceram naquele momento na nossa vida e que eu acreditava que era filho do meu marido. Bom, nós tivemos muitos problemas nesse período. Sim, e o que era certo é que aquela comunicação mediúnica que foi dada, alguns meses antes da viagem, ao que tudo indicava, era absolutamente verdadeira. E eu estava muito confusa. Bom, enfim, a partir dessa confusão toda, eu comecei a fazer muitos questionamentos e eu estava incomodando minha família com essas investigações. E o fato de ter passado por essa internação em Londres tornou-se cômodo para eles dizerem que eu estava ainda precisando de ajuda. Então, eu estava questionando porque eu não estava bem mentalmente. Então, ficou muito cômodo. Qualquer pergunta que eu fizesse, mas ela estava perguntando isso porque ela passou mal, ela foi internada, ela não está bem. Então, qualquer pergunta que eu fizesse, qualquer comentário, ela não está bem. Então, isso era muito cômodo para que eles não tivessem que responder a nada. Em 2008, passado já alguns meses, muitos problemas que eu ainda não estou falando sobre, porque é muito cansativo, é muito difícil falar sobre tudo isso. Meu pai, minha mãe e meus irmãos combinaram me internar em um hospital psiquiátrico. E eles usaram como argumentação a internação ocorrida em Londres. Mas eles inventaram, eles acrescentaram, eles conseguiram convencer profissionais da saúde de Sumaré que eu estava por cometer suicídio por inanição. Ou seja, eu não estava comendo e porque eu não estava comendo eu iria me matar. Eu iria morrer de fome. Jejum prolongado. E com isso houve a internação compulsória. E muitos problemas, Porque nesse período que eu fiquei internada, tudo mudou. Tudo mudou e eu estava lá completamente imobilizada. Foram 3 meses de internação na Clínica Palmeiras, na cidade de Amparo. E nesse período alguém tomou posse dos meus documentos pessoais. Então, certidão de nascimento, RG, carteira profissional, fotografia principalmente, tudo desapareceu. Pronto.
Onde estão esses documentos até hoje? Ninguém responde. O que eles dizem, você perdeu em algum lugar. Então, tudo aquilo sumiu na internação. Até hoje, eu nunca vi mais esse documento e talvez eu nunca vá ver novamente. Ao voltar da internação, meu ex-marido havia alugado um apartamento no bairro Parque Itália. Então, ele morava lá na cidade de Campinas, lá no centro, no Largo do Pará, naquele apartamento amplo para a família. E aí, ele havia se mudado. Ele havia alugado um apartamento menor no Parque Itália, um apartamento funcional, como ele descreve, né? E não estava mais morando com seus amigos. Então, ele abandonou os amiguinhos e estava morando agora com a minha filha, no centro, né? No Parque Itália, desculpe. Nossa filha estava morando com ele e estava matriculada na escola adventista, no bairro Ponte Preta. Eu ia vê-la. A guarda era compartilhada, então era um direito meu. O pai também tinha direito, porque afinal de contas é guarda compartilhada. E ele estava, né, cuidando dela. Teoricamente seria isso. Então ele estava no direito dela. Mas quando finalizasse o semestre, né, eu pretendia voltar a fazê-la morar comigo. Então eu não podia interromper um processo educativo que estava acontecendo por um simples capricho meu, digamos assim. Não seria capricho, mas eu iria atrapalhar a vida da minha filha. Então eu falei, deixa como tá, ela continua lá na escola e aí no final do ano a gente resolve isso, esperar terminar o semestre dela, sim? Era isso que eu pretendia fazer. Então, a priori eu a traria para morar na casa que eu morava com os meus pais, embora, né, eu não goste desse lugar, não havia outra possibilidade, não havia outro lugar para ir, né? Não tinha como, porque não estava trabalhando, não tinha salário, então era muito complicado. Mas eu tinha um plano, e o plano incluía morar em uma casa e o meu marido teria que pagar o aluguel. A princípio, o meu marido pagaria a despesa inicial, aluguel, até que eu estivesse novamente empregado e pudesse arcar com as despesas. Mas para isso, deveria entrar com ação na justiça. É algo bastante complicado, né? Então eu preferia uma negociação direta com ele, sem precisar passar por advogados e juízes. Aconteceu que a negociação fracassou. Ele se negava a ajudar, ele não queria diálogo. Então, mas eu não entrei com ação na justiça. Eu achei que era melhor dar um tempo, que em algum momento a razão dele ia voltar. Ele ia voltar assim em algum momento. Foi essa a minha decisão. A gente vai dar um tempo e daqui a alguns meses a gente vai conseguir dialogar. Só que aí aconteceu o seguinte, em maio de 2009, enquanto eu visitava a minha filha, estava no playground do apartamento alugado no Parque Itália, quando meu ex-marido me surpreendeu com o ofício da terceira vara de família de Campinas, né? E nesse ofício, a guarda era dele. A guarda havia sido transferida para ele. Ele havia quebrado o acordo que nós tínhamos de guarda compartilhada. Acabou. Não tinha mais guarda compartilhada, a guarda era dele. Ele não me queria mais visitando ela naquele espaço onde ele residia. Ele não queria mais a minha presença naquele prédio. Eu deixei bem claro isso. Ele deu ordem para o porteiro na minha frente. Foi algo absolutamente humilhante, mas isso de fato aconteceu. Ele queria distância total. E ele me impôs as novas regras. Eram regras infantis, absolutamente infantis. Na ocasião, não existia lei definindo o que era alienação parental. Essa lei começou a existir em 2010, mas aquilo já era alienação parental. A coisa já acontecia antes da lei. A guarda provisória foi concedida sob a alegação de que a mãe estava acometida de grave doença mental. E desde então eu fui deletada da vida da minha filha. O processo evoluiu com a ajuda da minha família, que a passou a apoiar. A minha família não gostava dele, isso é declarado. Não gostava, falava mal dele pelas costas, mas a partir do momento que isso aconteceu, todo mundo virou casaca e passaram a apoiá-lo. Então eu não tinha apoio de ninguém, principalmente da minha mãe. Essa é a pessoa que tinha menos apoio. E aí chegou a termo de deferimento porque houve acobertamento do julgador. Então, houve uma preferência explícita por acatar o desejo do meu ex-marido, não houve uma justiça que fosse parcial, aliás, imparcial, ao contrário, né? E a lei, né, a Constituição Federal, ela proíbe a distinção nos processos, mas aconteceu uma distinção total. Então, a pessoa que estava empregada, a pessoa que estava muito bem, ela poderia ter a guarda da criança. A mãe estava louca e a mãe não tinha trabalho. O marido não poderia dar uma pensão e ajudar provisoriamente. Foi assim que eles decidiram. Não foi só isso, mas é bastante complicado falar sobre isso. Mas a partir de então, o que aconteceu foi que a minha filha começou a ser educada como órfã. Ela tinha mãe viva, mas ela era órfã. Era órfã por capricho. Era órfã por capricho de quem realmente queria usá-la para me ofender, para me magoar. Não era por amor, não era por cuidados, não era nada de edificante por trás daquelas atitudes todas.
Muito bem. A parte mais triste dessa história é que tanto eu quanto a parte, no caso o meu ex-marido, nós passamos por uma das universidades mais bem faladas da América. Então, é uma postura lamentável para quem foi ex-estudante de Unicamp, quem prestou o vestibular da Unicamp. Então, é uma tristeza muito grande. É com tristeza muito grande que a gente fala sobre isso, principalmente falando de duas pessoas que estudaram numa das melhores universidades que nós temos na América. Bom, em fevereiro de 2017, vamos pular toda uma etapa, porque aconteceram muitas coisas, e é muito longo, muito difícil falar sobre tudo isso. Em fevereiro de 2017, sendo a alienação parental fato, verdadeiro, aconteceu, não tem, é muito difícil reverter isso. Eu fui novamente surpreendida com outro processo. Dessa vez, suprimento materno para viagem ao exterior, é o processo 102.186.70.2016.826.0451. Fórum de Piracicaba, Primeira Vara de Família. Neste processo, eu soube do deferimento de outros 2 processos de mesmo teor, também em Piracicaba. Nesses processos, ele pedia suprimento de assinatura da mãe pelo juiz, permitindo que a minha filha fosse, em férias, viajasse para um outro país sem a presença da mãe. Então, o juiz autoriza no meu lugar. Nesse caso, além da viagem, havia mudança. Esse novo processo incluía a mudança, porque meu ex-marido estava casado, ele havia mudado de país, ele queria a mudança definitiva da minha filha morando com ele, com a sua esposa, nesse novo país. E, para isso, ele usa o argumento do primeiro processo. Então, aquele processo que ele criou lá em 2009, que ele dizia que a mãe estava acometida de grave doença mental, ele usou o mesmo texto, não tirou uma vírgula e apenas repete. Em todos os processos, ele repete a mesma história. Como o primeiro processo foi ganho por revelia, ou seja, eu não tive defesa, a advogada que foi nomeada, ela desistiu, de repente ela apareceu grávida, desistiu, e aí não houve um outro advogado de defesa. Nesse período, houve a expiração do prazo e eu perdi o processo por revelia. Então, a pessoa usa esse processo para entrar com os outros processos. A pessoa diz o seguinte: olha, esse processo, o primeiro processo foi julgado, o juiz autorizou, o juiz concedeu a guarda e tudo que aconteceu no passado continua no tempo presente, não houve modificação alguma da história. E a pessoa que está julgando, no caso, os novos processos, não se deu o trabalho nem de verificar se era verdade ou se era mentira, simplesmente foi deferido, tudo passou. Eu nunca soube que eu estava sendo citada no processo. Eles não fizeram aquele ritual, de comunicar às comarcas. Então, poderia ter escrito uma carta precatória ao Fórum de Sumaré e o Fórum poderia ter me comunicado o que estava acontecendo, mas eu nunca soube disso. Então, em 2017, eu soube que eu fui julgada e que eu participei de 2 processos virtuais e eu nunca estive na sala do juiz, eu nunca vi a cara do juiz, nem de promotor nenhum. Simplesmente aconteceu e a minha filha foi viajar e deu tudo certo para eles. Foi isso. Eu nem soube de tudo o que estava acontecendo, porque existe alienação parental. Bom, o grupo de advogados de Campinas que aceitou participar disso é o mesmo grupo que, em 2009, entrou com pedido de guarda, alegando que a mãe estava louca. No caso, a mãe estava acometida de grave doença mental. Entre advogados, defensores públicos, julgadores e Ministério Público e outras mentes envolvidas, não houve da parte de quem quer que fosse a sensatez de pôr fim a esta loucura. Isso é uma loucura, sim. Isso compromete a imagem do Poder Judiciário, dos juízes, isso afeta a vida das pessoas. É algo absolutamente obsceno. As pessoas não se importavam com isso, eles não observaram o quão grave era o que estava acontecendo. Sim? E ao que me parece, eles nunca se incomodaram em assumir publicamente a postura de quem age com má fé. Então, as pessoas estão agindo com má fé, mas eles não estão preocupados com relação a isso. E, na minha opinião, isso que sou eu falando, eles ainda estão por se desenvolver enquanto criaturas éticas. Sim? Mas eles pouco se importam com isso. Eles não estão preocupados com isso. Isso realmente eu tenho certeza. Isso não é importante para eles. Muito bem. No final do ano passado, ocorreu o deferimento por suprimento no materno, ou seja, a juíza autorizou a viagem da minha filha e
autorizou a viagem que eu não autorizo. Essa juíza, ela sabia do que estava acontecendo. Eu havia feito uma denúncia na Delegacia das Mulheres, eu havia procurado o Conselho Tutelar, então a pessoa estava avisada, mas ainda assim foi essa postura que ela teve, além de ter tido a postura de me negar o direito de ter o processo impresso. Ela alegou que o meu advogado, no caso o patrono, tinha acesso à internet, e era isso que importava. Eu não tenho acesso à internet, eu não tenho internet, eu vivo com você por um valor de R$85. Então, teoricamente, eu teria direito a ter esse processo impresso. Eu deveria ter lido o processo, mas eu fui obrigada a não ler o processo. Eu não tinha como imprimir e não tenho como imprimir. E a impressão desse processo foi negada pela juíza. Muito bem. Foi isso que aconteceu. A minha filha, ela não tem maturidade para entender o que está acontecendo. Ela não sabe que ela faz parte de um jogo. Esse jogo é abusivo e, né, envolve pessoas importantes, porque afinal de contas, as pessoas que estão julgando, pessoas que estão na posição que eles estão no Conselho Tutelar são pessoas importantes. É um jogo abusivo, as pessoas estão ignorando a Constituição, os direitos do outro, etc. Estão mentindo, isso é a grande verdade. E ela não tem capacidade de compreender ainda o que está acontecendo, assim como eu também não tinha quando eu era adolescente e que a minha mãe falava mal da minha avó. E aí eu cresci com uma opinião muito mal formada. Eu não sabia se a minha avó era do bem ou se era do mal. Então eu cresci entre o amor e o ódio pela minha avó, porque eu tinha dentro de casa uma pessoa que alienava, mas eu não compreendia. Então eu sei que ela realmente não está compreendendo. Ela pode até, né, ter uma noção, mas ela só vai compreender isso daqui a alguns anos. O quão grave é o que está acontecendo. Então ela não sabe que ela está cercada de gente canalha que se faz, né, que gosta dela, porque se de fato gostasse, não estaria fazendo o que está fazendo. Ninguém que ama, ninguém que gosta do outro faz o que eles estão fazendo, não existe isso. É loucura pensar assim. É pensar que alguém faz isso por amor, não é. Bom, eu, sendo a mãe, eu soube que a minha filha estava sob a guarda da madrasta da atual mulher do meu ex-marido, lendo a lauda do psicólogo do processo. Mas eu não sei mais nada sobre a vida dela. Todas as informações me foram negadas. Então eu não sabia onde ela estava estudando, nem de fato a cidade em que ela estava morando, porque eles moravam em Piracicaba, mas eles se mudaram. Então mudaram e aí não teve como descobrir o novo endereço. Então tudo acontece como se fossem terroristas fugindo de um lugar para um outro para não serem descobertos. Tudo acontece dessa forma, é bem complicado. Bom, o problema é grave. O problema tem nome, o nome é alienação parental e tem uma lei, Lei 12.318 de 2010, que regula isso. Mas na prática não acontece nada. O Conselho Tutelar foi acionado, o boletim de ocorrência foi registrado, mas simplesmente não acontece nada porque as pessoas dizem, nós não conseguimos identificar a pessoa, a gente não sabe onde eles estão. Então, tudo fica exatamente como está. Minha filha tem 15 anos de idade. Provavelmente daqui a alguns anos ela vai ter 18, algum dia ela vai ser mãe, e tudo vai acontecer assim, entendeu? Como se, de repente, em um momento qualquer, a mãe tivesse abandonado e ela foi criada como órfã. É muito triste, mas infelizmente é essa a história. Todos os dias eu morro um pouco antes do tempo de tristeza, né, e de me ver acuada. Não tenho o que fazer, porque a gente pode recorrer à justiça, mas no meu caso eu recorri à justiça, mas não resolve, entendeu? Não resolve absolutamente nada. Então não tem mais o que fazer. Se você apela para a lei e a lei ela se apresenta da forma como se apresenta, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu não consigo ver como mudar essa história. Bom, eu sou a Edma do Nascimento Pereira e estou há 13.324 dias sem a minha filha.